graça, paz do Senhor, queridos amados irmãos, no nome de Jesus. Bem, queridos, mais uma palavra ao encontro do seu coração. Eu fico entristecido, sou muito e devo ser voltado às Escrituras e ao Senhor que eu sirvo. Se eu não me engano, em Jeremias diz: maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Mas bendito do homem que confia no Senhor. Devido eu ter observado essa geração de agora, qual o homem tem se entregado a essa luxúria do mundo. Qual a luxúria do mundo? Em querer granjear, em querer ter, em querer possuir. Essa geração má. Eu não sou pessimista, eu sou um obreiro, um servo do Senhor, realista das coisas que aconteceram, estão acontecendo e que vão acontecer. Não é ser pessimista. Se fosse assim, então a Bíblia, ela é pessimista. Mas a verdade é que a Bíblia não é pessimista. A Bíblia é a palavra de Deus que se rege e que vai se cumprir, tem se cumprido no passado, está se cumprindo no presente e se cumprirá no futuro. Jesus mesmo cita em um dos evangelhos, ele diz assim: porventura, quando eu retornar à terra, acharei alguém servindo? Acharei fé na terra? Claro que ele dá resposta em outros livros. Ele disse que a volta dele seria como o tempo de Noé, como nos dias do dilúvio. É claro que então as coisas a cada dia mais se intensificará. O Senhor Jesus disse que quando voltasse à terra, quando voltasse a buscar seu povo, quando estivesse nos tempos finais, essas coisas estariam acontecendo. Até mesmo pelos seus apóstolos, ele disse que os homens seriam amante de si mesmo, que os homens seriam avarentos, que os homens correriam de um lado para o outro, buscando o quê? As benesses, as riquezas dessa terra. Eu fico tão entristecido muitas das vezes, queridos e amados irmãos, de nós estarmos vendo que há uma geração que ela está politizada, principalmente a nossa aqui no Brasil. Os pastores, as igrejas, os irmãos falam mais de Bolsonaro, falam mais do governo federal, endeusando, idolatrando do que das Escrituras. A palavra diz bem assim, que aquele que se alista no exército é para agradar a quem? Agradar o comandante, agradar o exército. Aquele que se alista e que quer ser um servo do Senhor, um soldado de Cristo, está nesse mundo para agradar ao Senhor, não às elites humanas e terrenas, os poderes constituídos. Às vezes as pessoas até fazem diversas, como se diz, eles querem se safar da verdade. Eles falam assim: não, mas vejam bem, toda autoridade é constituída por Deus. Eu acredito que seja, e é mesmo. Porém, as Escrituras nos revelam e nos mostram que o governo humano e do homem é falho, e vai ela caminhar para o dia da grande decadência. Tanto que, na verdade, o que vai reger no final dos tempos, um governo do anticristo, vai ser um governo político. Esse vai ter uma oratória firme, esse vai ser carismático, e tudo que ele fizer vai prosperar. Está lá escrito em Daniel. É um governo político que vai enganar até mesmo os escolhidos. Diz que a besta e o falso profeta farão sinais e maravilhas, que, se possível, o fogo do céu vai fazer cair. Essa é a verdade das Escrituras. Para quê? Para que eles venham blasfemar do Criador, do Senhor Deus, e depois venha a sentença sobre eles.
Então o que eu posso tirar de lição de agora? Nós vivemos num país, se diz cristão, mas que está politizado. Está voltado aí o quê? Num bom governo e comer do melhor dessa terra. Talvez você, na sua ignorância, você que é pastor, obreiro, não sei, ou que você acha sábio, você tem que entender que por mais que o homem lute para que não venha a ideologia de gênero, vai vir. Ah, mas então nós temos que se acomodar. Não, tem um tempo para todas as coisas. E o tempo, se for amanhã de se levantar o anticristo, você pode se arrebentar, meu filho. Você pode se arrebentar de orar 24 horas, 36 horas. Você pode fazer o que você quiser. As escrituras vão se cumprir, queira você ou não. Porque está escrito que será assim. Quando chegar a apostasia de totalidade, de estar como Sodoma e Gomorra, vai vir. Ninguém vai impedir, ninguém pode impedir do acontecido que será. Está determinado por Deus. Deus já viu, Deus mandou escrever nas escrituras como vai ser. Ó, eu já vi, vai ser assim, assim, assim. Está determinado que então esse que já queria fazer assim, então vai ser assim, vai ser do meu jeito. Está determinado por Deus. E o anticristo vai reinar. E vai vir o sodomismo, o homossexualismo, a ideologia de gênero. Os homens seriam amantes, não é o que está acontecendo agora, a política. O problema que eu uso a política, faço vídeo de política, sim. Só que eu extraio dela toda a sujeira e a podridão que está dentro dela, e nós possamos aprender com ela, de saber que isso não é de Deus. Aquele que se alista para o seu Senhor tem de agradar o seu Senhor. É o que diz a Escritura. Não há como servir dois senhores, o mundo, o dinheiro ou a Deus. Não há como servir a Deus e a mamão. Não há como servir ao dinheiro, a mamão ou a Deus. Não tem. Para Deus não tem. Não tem em cima do muro. Vou ou não vou, saio ou não saio, fico ou não fico. Não. Não tem em cima do muro. Ou você está do lado do mundo, do dinheiro, da política, ou você está do lado de Deus. Reino eterno, salvação eterna, vindouro, eterno, Cristo, perseguição e um monte de coisa. Porque você sabe que o Evangelho e a palavra de Deus é o quê? Quando você passa a servir a Deus, passa a obedecer, passa a pregar o Evangelho, você é perseguido. Você é taxado. O mundo vos odiará, disse Jesus. Se o mundo vos odeia, saiba que me odiou primeiro, disse Jesus. Mas o que Jesus disse? Que vós sereis odiados e perseguidos. É o que ele diz. Então, na verdade, eu fico observando os irmãos, pastores, obreiros e obreiras, que se diz obreiras e pastoras, que para mim é apenas escritura, não existe pastor também, não existe pastora, na verdade. São ideias e ideologias de homens carnais que implantaram isso dentro da igreja. Não existe. Infelizmente é uma verdade. Mas como diz, o homem dá jeito para tudo. Eles burlam os mandamentos do Senhor de todas as formas. Porém, eu posso observar que então esses pastores e pastoras, que ao meu ver não existe, que vão dar conta diante do Senhor, e obreiros e bispos e todos esses que se diz ter poder eclesiástico, estão se envolvidos, estão combinados, estão misturados, fizeram uma aliança com governos dessa terra, ao qual eu tenho denunciado muito, que tem entrado dentro da igreja. Como eu disse, a maçonaria, a feitiçaria, todas essas coisas. Com isso eu tenho me entristecido, porque eu vejo mais a divulgação de governo, briga de direita e esquerda, que se diz direita e esquerda, porque eu não sirvo à direita, não sirvo à esquerda, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, e põe à luz da palavra aqueles que estão errando, como eu tenho observado, como errou o PT e um monte de coisa, eu só trouxe à luz. Olha, estão roubando, estão fazendo isso, não, se voltem para Jesus. Da mesma forma, eu tenho feito vídeos também mostrando as coisas erradas do Bolsonaro, as mentiras do Bolsonaro, os enganos dos filhos do Bolsonaro, os enganos de um homem político que está 30 anos no poder, que agora se vende também com a corrupção do Supremo Tribunal, do STF. Vocês podem observar que o Jair Bolsonaro, nosso presidente,
Ele tem tido até mesmo reunião secreta. Teve acho que 2 vezes, ou uma, com o seu Gilmar Mendes, na calada da noite. O que será? O juiz mais corrupto desse país, Gilmar Mendes, é assim com o Bolsonaro. Por que será? Então, e os cristãos não conseguem ver isso. Ficam endeusando. Até mesmo, você pode ter um lado, pode até pensar e fazer suas prévias. Mas eu acredito que cristão não devia nem ou tirar até mesmo lições disso aí, mas não ficar fazendo partido ou tomando posições de defesa e agredindo as outras pessoas, quer do PT, qual sejam as pessoas que sejam. Porque agora temos 2 raças, os bolsominions e que é do desenho, e temos lá os burros, né, que chamam todos os petistas de burros. Ignorante. Meu irmão, isso não vem ao caso. A questão é que nós, a população, ela está dividida. A igreja está dividida. Por causa do quê? Por causa de ideologia e por causa de partidos. Por causa de direita e de esquerda. Eu quero dizer para vocês, meus queridos e amados irmãos, que não existe direita e não existe esquerda. Existe um que jaz no maligno. E existe um Criador dos céus e da terra. Só isso que existe. Ou você é do Senhor, ou você é do inimigo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo. Como eu disse no começo dessa fala, não tem como servir 2 senhores. As pessoas estão divididas. Uns dizem sou de direita, outro diz sou de esquerda. Você não tem que ser de direita e nem de esquerda, porque o mundo jaz no maligno. Se você está vivendo com o mundo, então você faz parte do maligno. O nosso reino não consiste nessa terra. Nosso reino consiste no céu. Nós somos forasteiros. Serve para vocês ver o quanto que a decadência da humanidade está, que é pregado um amor falso, um amor fajunto. O apóstolo Paulo chamou a igreja lá de 2000 anos atrás do que de carnais. Sabe por quê? Porque eles dividiam já o evangelho. Eles já criavam dogmas. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Paulo. Paulo chegou a se irritar. Paulo se irritou. Porventura não sois carnais? Um disse sou de Paulo, outro disse sou de Apolo, outro disse sou de Cefas. Peraí, não foi Jesus que morreu por vós? Vocês estão divididos? Vós sois carnais. Isso faz há 2000 anos atrás, no começo do Evangelho. Você imagine hoje, há 2000 anos, o qual o próprio Senhor e os próprios apóstolos nos mostraram, por divina revelação do Espírito Santo, que as coisas iam piorar. Que os homens iam piorar, andariam de mal a pior, que vinha apostasia do Evangelho. Imagina hoje. Nós vivemos a pior geração de todos os tempos, e amanhã estará pior do que hoje. Por isso que eu e você devemos se apegar à verdade de Cristo, ao Evangelho. Não se deve se apegar a pastor, como se diz, do YouTube, essas coisas. Até a mim mesmo. Eu estou aqui, é claro que aproveitando de uma plataforma gratuita, e procuro trazer a verdade de Cristo, não a minha verdade. Eu não tenho verdade nenhuma. Sabe qual a verdade que eu sou? O que está em mim, Cristo Jesus. Porque na verdade eu sou um pecador. Eu estava destituído, condenado ao inferno, mas Jesus me encontrou, me chamou, me amou primeiro, e eu ouvi sua voz, e aqui estou. Então eu tiro esse proveito e trazer o quê? A palavra de Deus, e mostrar para você que a política em si não provém de Deus. A política, ela vai caminhar para o quê? A unificação de todas as religiões no ecumenismo, e aí depois o reinado do anticristo. Eu imagino se a besta manifestasse hoje, o anticristo, o falso profeta, e começasse a implantar emprego para todo mundo, riqueza para todo mundo vai ter tua casa, todo mundo vai ter teu carro, nós vamos ter um governo só, e nós vamos dar uma senha para
cada um que queira e obedeçam o que nós vamos implantar, digamos a ONU. Os cristãos eles vão usar o nome de Deus. Eles vão usar o falso profeta, que vai usar o nome de Deus. Vai usar a prerrogativa do Evangelho, das Escrituras, os bons costumes. Vai blasfemar contra Deus, mas vai usar os bons costumes. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A igreja evangélica, aquela que se diz cristã, tem se dobrado diante de tantas seitas e heresias maçônicas e enfim, de todos os tipos de ideologias de homens com a política dizendo que vai melhorar. Essa é uma ideia equivocada do ser humano. Porque na verdade eles colocam a sua devoção no homem e não a Deus. Porque acaba até mesmo aceitando que, não tem nada a ver, eu vou lá com o feiticeiro. Você pode ir com o feiticeiro? Não, com o feiticeiro não, mas com maçom você pode. Você pode ter aliança com maçom. Que aliança tem miliar com Jesus? Que aliança, que comunhão tem a luz com as trevas? A palavra diz bem claro na palavra do Senhor que se tem entre vós, dentro dos irmãos, algum irmão devasso, adúltero, idólatra, maldizente, falador, sabe? Só isso. Com o tal ainda nem com mais. Nem sente e nem com mais. É isso que diz a palavra. Então como que nós podemos nessa sincronização para chegar ao reino do anticristo? Não tem problema. Homens de bons costumes da maçonaria? Não tem problema. Estamos juntos e misturados, como disse Bolsonaro e seu Marcos Feliciano. Estamos juntos e misturados. Estamos juntos. Quer dizer que se fazem aliança com o diabo para vencer o diabo. Eu não entendi mais nada. Sabe? Então eu me entristeço de ver uma geração de pastores que são devotos do governo maçons. Você tem que ter, é claro, respeito. Você tem que, é claro, pagar os seus impostos, dar César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Isso é mandamento do Senhor. Mas não diz para você se aliar com ele, fazer defesa dele. Não é homem de Deus. Ainda diz que é homem de Deus. É a mesma coisa de falar que o diabo é o príncipe de Deus da bondade. Isso não convém. Isso está fora. É como se falasse. É que a ideia é como diz, o Deus desse século cegou o entendimento. São pastores e pastoras. Eu vejo banners e banners. Meu presidente, vou votar até 2030. Se ele ficar, eu vou votar nele. Eles servem ao diabo, você queira ou não. A maior elite do nosso Congresso Nacional, infelizmente, parte do Exército Nacional, que faz a defesa do nosso Brasil, são maçons. O juiz Sérgio Moro, um juiz que prega moralidade, mas não prega a verdade. Há uma diferença entre servir ou pregar a verdade e a moralidade. A moralidade, até o diabo fala da moralidade. Chama nós de imorais, coisas que são proibido de fazer, nós fazemos. Até o diabo. Agora, a verdade é só Jesus que prega. E os cristãos têm se aliançado com esse tipo de... Têm endeusado, têm idolatrado tais homens. Nada contra o nosso ministro Sérgio Moro. Só que ele não serve a Cristo. Ele não serve a Cristo. Ele serve a Baphomet. Ele serve a maçonaria. A uma obra das trevas. Mas ele é maçom. E se fosse macumbeira, você concordaria? Só porque é maçonaria e não é macumbeiro? Sabe? É o mesmo demônio, é o mesmo Satanás, as mesmas legiões. As mesmas coisas que tem sujeira, adoração a ídolos, são idólatras. Adoram imagens, adoram o Baphomet. Qual a diferença do macumbeiro? E falam tanto do macumbeiro. Deus de macumba, galinha preta, gato preto. É assim que fazem. Mas o diabo, o Satanás, ele tem entrado com um sapatinho de algodão.
E a palavra diz que esses falsos profetas, que o demônio faria isso, usaria os falsos profetas, que se possível enganaria até mesmo os escolhidos. É o que tem acontecido, infelizmente. Eu também tenho observado nesses últimos dias, para trazer à luz da palavra, que nada se melhorou, tudo piorou. Eu trago o governo, eu trago a política no meio das minhas falas, para você ver que talvez nós pagamos um preço porque nós não voltamos ao Senhor, voltamos aos homens. Voltamos para os homens e voltamos para o homem. E foi tantos planos foram inventados, mudaram a lei trabalhista, mudaram agora o negócio da Previdência, e nada melhorou. Até então tinha 13, 14 milhões de desempregados. Um ano depois do governo Bolsonaro, agora tem 13 milhões de miseráveis passando fome. Essa é a realidade. Sabe por que está acontecendo? Por causa de você. Você que é um idólatra, fica adorando o homem. Você devia ter tirado seu tempo para clamar ao Senhor, pedir misericórdia e mostrar para os irmãos, falar a política, não confie na política, confie no Senhor. A palavra diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele falou: entrega teu caminho ao político, que ele tudo fará. Ao contrário, a palavra diz que o homem enganaria e ia enganando e seria enganado. É o que está acontecendo. E que resolveu até hoje o governo Bolsonaro? Nada. Estou colocando a expressão Bolsonaro, governo federal, por quê? Porque eu vejo a discorrência do outro lado. Entre partido 1 e 2, partido B ou C, direita e esquerda, não existe isso. Não importa quem ganhe, se é PT, se é Bolsonaro, a geração vai continuar sendo promíscua e vai piorar para que venha o anticristo. As coisas vão entrar no caos, vai ter que chegar o caos para que o anticristo venha reinar e venha trazer a paz, venha trazer o reino da promessa de só benefícios bons para a população, para que se cumpra a escritura. Então não adianta você torcer para a direita e para a esquerda, você tem que orar, você tem que estar servindo ao Senhor. Como eu disse talvez no começo dessa fala, e torno a refrisar, a palavra diz: compre como se não comprasse, use como se não usasse, possua como se não possuísse, casem como se não casasse. Veja o versículo aí, ó. Vou deixar na tela. A palavra diz isso: compre como se não comprasse, use como se não abusasse ou como se não usasse, possua como se não possuísse, casem como se não casasse. Sabe por quê? Porque nós estamos de passagem aqui. Temos que se apegar a nada, em direita, em esquerda, em dinheiro e nada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O que é entregar? Entregar mesmo. Viva para o Senhor, viva o que ele ensinou. Adora o Senhor, se prostra. Faz igual a Daniel. Daniel, todas as vezes, ele vivia num governo lá, que foi o tempo que ele teve que passar. Mas diz a palavra que ele ia lá, se ajoelhava e orava ao Senhor. Entrava lá no seu aposento e fazia suas orações. É isso que nós devemos fazer. Não devemos comer a roda do escarnecedor, aliás, não devemos se sentar na roda do escarnecedor e permanecer, porque até mesmo comer, Jesus comeu, mas Jesus não permaneceu com a inverdade. Jesus foi, comeu e pregou a verdade e depois saiu. E houve mudança naquele lugar, no caso de Zaqueu. É assim que funciona a história da palavra, é assim que funciona o evangelho. Agora as pessoas sentam na roda dos escarnecedores, que é a política brasileira, comem, se lambuzam, sentam com feiticeiro, com macumbeiro, com maçons, com luminati, com tudo que é desgraça. E diz: não, é Deus que mandou, eu estou aqui porque Deus me colocou. Já viu alguém falando isso? Que roubou toda a nação e falou: foi Deus que colocou? Não, foi Deus que colocou eu aqui. O Michel me falou: não sei o que estou fazendo aqui, mas foi Deus que me colocou, estava roubando. Eduardo Cunha, a mesma coisa: Deus me colocou, estava roubando, está preso. Foi Deus que colocou esses caras. Eles usaram o nome de Jesus, usaram o evangelho, usaram a igreja. Tem um monte de pastor hipócrita aí, pastor e pastor, que votaram no PT, e vocês sabem disso, está na mídia aí. Tantos que dá até para citar alguns que na época até apoiaram o PT. Malafaia apoiou o PT, Marcos Feliciano apoiou o PT,
E uma corja apoiou o PT, Magno Malta, tudo. Quando estourou a corda, que eles saíram do poder porque tinha engano, aí o PT era do diabo. Aí eles foram pro lado do Temer, né? Agora o Temer é de Deus. O Temer disse, né? Eu não sei o que estou fazendo aqui, mas Deus me colocou aqui. Foram pro lado do Cunha. Foi Deus que colocou o Cunha lá, né? Aí quando houve todo, não, era do diabo também. Sabe? Eu fico vendo como que o nosso povo brasileiro, e principalmente esses que estão levando a palavra, que prega a palavra, diz que prega o evangelho, tem igreja, débil, tudo débil. Desculpe da expressão. São débil. Não sabem nem o que falam. Não sabem nem o que tem um preletano. Torcem tudo. Tudo que aconteceu no país foi os próprios cristãos, foi a própria igreja que apoiou. Assembleia de Deus. Deu púlpito para José Serra, que é maçom. Kassab, Dilma Rousseff. E agora estão levando avante mais um, né, que é o Bolsonaro. E vão quebrar a cara de novo, porque idolatraram Dilma, idolatraram o PT, idolatraram o Feliciano, idolatraram o Magno Malta. Agora estão idolatrando quem? Bolsonaro. Vão quebrar a cara de novo, viu? Vocês que se dizem cristão. Vocês que fazem profissão de servir a Deus. Você sabe o que é fazer profissão de servir a Deus? Tito 1, capítulo 1, 16. Fazem profissão de servir a Deus. Estão na igreja, abrem templos, cantam, louvam, pregam. Mas saiba que vocês são reprovados para a salvação eterna. Por quê? Porque vocês não vivem o cristianismo verdadeiro. Vocês não servem a Cristo, vocês servem a Belial. Vocês servem a Deus Mamon. Interesse em ter bom emprego, ter comida, carro, isenções de imposto com seus templos. Vocês estão lá em Tito capítulo 1, verso 16. Fazem profissão, confessam conhecer a Deus, mas vocês são reprovados para a salvação eterna. Deus vai cobrar de vocês. Essa é a mensagem que eu deixo a você que esteja escutando. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, no Senhor, em Jesus Cristo, no Espírito Santo que te convence, que fala teu ouvido. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É ele que fará sobressair a sua justiça, e dá o renovo e a salvação eterna. Sai do meio da Babilônia, povo meu. Está nas escrituras. Está escrito isso. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio da Babilônia. E não seja participante dos seus pecados, para que você não incorra nas pragas desse livro. Se é miséria, tem mais de 3 milhões vivendo na miséria. Vai piorar, tá bom? Não é pessimista, é a palavra de Deus. Se vocês não se voltarem para Jesus, não se voltar para a verdade, vocês de ser cristão, vão perecer. Amém? Fique na paz. E que o Senhor tenha misericórdia de você, de nós, dessa nação e do mundo todo. Amém? Paz e graça.